Uma Família Feliz é uma das histórias mais interessantes que eu tive acesso nos últimos tempos, né? É uma história bem cabeluda, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas primeiro também eu queria destacar que o livro já me ganhou logo pela capa, né? É uma arte muito bonita, muito bem desenhada, que vai conter alguns detalhes importantes para a história, a gente vai ver daqui a pouco. Em segundo lugar, que o Rafael Montes ele já começa o livro pelo último capítulo, né? Então imagina que tu abre o livro e você já está na última cena desse livro, né? Bastante interessante, coisa de doido inclusive. E por fim eu queria falar que esse livro ele tem uma adaptação para cinema que saiu mais ou menos junto com o livro ali e que inclusive é estrelado pela Grazi Massafera e pelo Reinaldo Gianecchini. Eu ainda não vi o filme, mas eu já sabia desse elenco, então era inevitável que sempre que os personagens deles aparecessem, eu visualizasse os atores, né? Então sempre que a Eva aparece, eu visualizava a Grazi Massafera, e sempre que o Vicente aparecia, eu visualizava o Reinaldo Gianecchini, né? Mas então, antes de partir para a resenha, eu peço que você considere uma inscrição, caso você se interesse pelo conteúdo do canal. E também, caso você se importe com esse tipo de coisa, fica aí o alerta de spoilers, nós vamos falar sobre toda a história do livro. Então, se você ainda não leu ou não viu o filme e se importa com esse tipo de coisa, eu recomendo que você busque conhecer a história, porque vai ter spoilers a partir de agora. Queria começar dizendo que a história é bastante frenética e bastante interessante também, mas não é perfeita, né? A gente tem alguns pontos que incomodam e eu vou falar um pouquinho mais deles durante o vídeo, mas apesar disso ele é um livro tranquilo de ler, né? Eu li ele em 2 dias e apesar desses pontos aí que eu falei, ele não ficou desinteressante em nenhum momento, né? E é engraçado eu falar sobre o alerta de spoilers, né? Só que nem o próprio Rafael Montes pareceu se importar muito com isso, né? Já que, como eu já tinha falado antes, o primeiro capítulo do livro já é o último, né? Já começa dando spoiler máximo, entre aspas, né? Então, na primeira cena do livro, a gente já é jogado de supetão em um ambiente estranho, e a nossa protagonista, né, que é a Eva, ela tá abrindo uma cova para enterrar uma criança, né? E levando outra para dentro do carro, causando um acidente que mataria as duas, né? Então você já começa a leitura sabendo do final, você só não sabe como as coisas chegaram naquela situação, né? Por que a Eva tá ali abrindo uma cova, enterrando uma criança e causando um acidente na rodovia, né? E eu acho que essa é uma escolha bastante interessante, né? Porque ela afeta a forma como a gente enxerga os personagens. No primeiro momento a gente desconfia da Eva, né, já que ela tem alguns lapsos de memória ali que coincidem com hematomas misteriosos que aparecem nas crianças, né, tanto nas gêmeas Sarah e Angela quanto no bebê recém-nascido Lucas. E aí você descobre que a mãe da Eva era uma péssima mãe também, extremamente narcisista e controladora, que espancava a filha. Então você começa a levantar hipóteses sobre a Eva, né? Talvez ela estaria ali refletindo, mesmo que de forma inconsciente, os comportamentos da mãe abusiva nas próprias filhas, né? Além disso, e em certo ponto do livro, é revelado que as gêmeas não são filhas biológicas da Eva, só o Lucas. Então você já puxa aquela clássica história da madrasta má. E aí depois de um tempo você começa a notar o comportamento tóxico do Vicente, né, que é o marido. Ele gosta de manter as aparências de um bom pai de família, mas na verdade ele age apenas pensando em si próprio. Tem um momento que ele critica o trabalho da Eva, que é uma artista de bebês reborn, que é o que está na capa lá do livro que eu comentei. E ele diz que alguém naquela casa tinha que trabalhar enquanto ela brincava de boneca. Alguém tem que trabalhar de verdade enquanto sua mãe brinca de boneca, né, filho? Então você também tem motivos para não confiar no Vicente depois de um tempo. E o livro, ele é narrado pela protagonista, né? Então a gente sabe exatamente como a Eva se sente em relação ao marido, em relação às enteadas, que ela trata como filhas mesmo, né? Em relação à falecida esposa do Vicente, que a gente descobre lá depois também, que é uma personagem e que é a mãe das gêmeas. E aí tudo começa a complicar com o nascimento do Lucas, que traz à tona emoções extremas nesse núcleo familiar maquiado de perfeito. O nascimento de Lucas é um ponto-chave para a mudança do estilo de vida da Eva e do Vicente. Enquanto a Eva trabalhava no seu ateliê, onde ela fazia os bonecos reborn,
ela começa a ter esses lapsos de memória em que ela simplesmente acorda na cama sem se lembrar de como ela parou de trabalhar, sem se lembrar de quando ela parou de trabalhar, de como ela foi pra cama. Não lembrava de nada. E era sempre nesses momentos que apareciam machucados nas crianças, né? Como eu falei, tanto nas gêmeas como no bebê recém-nascido do Lucas. A partir daí, obviamente, com o passado da Eva, em relação à mãe dela, e por ter chegado à família há tão pouco tempo, inclusive existem passagens em que ela explica como ela se sente completamente desconectada, não se sente tão inserida naquela família. A Eva, por conta de tudo isso, começa a ser acusada de maus tratos daquelas crianças. Como ela não se lembra, e como a gente sabe o desfecho da história, que é apresentado lá no último capítulo, que é o primeiro, é natural que a gente, como leitor, também passe a desconfiar da Eva. Imagino que se a gente não tivesse lido o último capítulo, a nossa percepção talvez fosse diferente. Depois que as fotos das meninas feridas vazam no grupo de WhatsApp do condomínio, a vida de Eva muda completamente. Durante uma festa de aniversário, a qual inclusive a família até tinha sido convidada com antecedência, mas que devido aos fatos que ocorreram depois, se tornava implícito que eles seriam desconvidados, a Eva vai do mesmo jeito e causa uma briga com alguns pais do local. Depois disso, ela perde todas as suas amigas, seu marido expulsa ela de casa, ela passa a morar na antiga casa da sua falecida mãe, e ela é cancelada e passa a ter medo de sair em qualquer lugar e ser reconhecida, basicamente, né? Bom, depois de um tempo vivendo na casa da sua mãe, com algumas paranoias envolvendo a falecida esposa de Vicente, Eva começa a lembrar de alguns comportamentos estranhos do marido. E aqui, já que estamos acompanhando o ponto de vista da Eva, pelas opiniões da Eva, também desconfiamos de Vicente. Eva aponta o quão estranhamente próximos são o pai e as gêmeas, e descobre que quando Alice, né, que é a mãe da Sarah e da Angela, estava viva, algo semelhante com os hematomas também aconteceu. As crianças também apareciam com hematomas suspeitos. Então a Eva arrumou um jeito de instalar câmeras no apartamento para conseguir imagens que provassem que Vicente cometia abuso sexual contra suas filhas e que era ele quem machucava as crianças. O final do livro não deixa muito claro se realmente o Vicente era esse criminoso, mesmo tendo algumas passagens que sugerem que sim. A grande virada aqui, né, o grande plot twist, é que na verdade quem machucava as crianças era a Angela, uma das gêmeas, que era obcecada pelo pai e queria ter ele apenas para si. Um clássico das histórias de gêmea boa e gêmea má. A Angela então ela matou a irmã e pretendia colocar a culpa na Eva, que já estava sendo acusada de tudo, né? O que nos leva ao primeiro/último capítulo, em que a Eva está enterrando a Sarah, depois pega a Angela, coloca no carro e parte em alta velocidade para morrer e levar a assassina Mirim junto com ela em um acidente. É claro que eu fiz um resumão aqui do livro, né? Tem alguns acontecimentos, tem alguns personagens que eu tive que deixar de fora, mas esses seriam aí os pontos principais do enredo da história de Uma Família Feliz. Além desses personagens que eu citei, tem outras personagens que são moradoras do condomínio, né, que são típicas conservadoras ricas, tem outras crianças que são filhas dessas pessoas, tem médicos que moram no condomínio, enfim. Agora falando um pouco de maneira geral sobre a obra, é um livro que, na minha opinião, não fica desinteressante em nenhum momento, como eu comentei antes, né? É uma leitura simples, é uma leitura rápida, mas não acho que apresenta um desfecho muito satisfatório. Também não sei se era essa a intenção do Rafael Montes, mas a gente não sabe se a verdade foi revelada, a gente não sabe se a Eva morreu como vilã, né? A gente não sabe se de fato o Vicente era um abusador, apesar de ter algumas indicações. Tem um momento, quando a Eva está na casa da mãe, que ela começa a ser perseguida por um carro escuro com uma silhueta parecida com a Alice no volante. Ao mesmo tempo que ela está sendo atormentada por um jornalista fazendo perguntas. E aí não fica claro se esse carro era uma alucinação da Eva ou se fazia parte da equipe de jornalismo. Enfim, parece um acontecimento que é esquecido em certo ponto ali do livro. A escolha de começar pelo último capítulo, ela é ousada e ela me agrada pessoalmente. Eu acho que esse recurso ele exerce um papel significativo na fluidez da história. E é o tipo de recurso que caracteriza o autor, né? Em outro livro do Rafael Montes, O Jantar Secreto, existe um capítulo inteiro que se passa no WhatsApp. São prints de conversa que a gente vai lendo para dar sequência na história. Então é o tipo de experimentação que eu acho interessante. Essas reviravoltas também têm uma função importante para manter o leitor.
Então é outro ponto a se destacar, apesar de não me parecer assim tão crível que uma criança tivesse sido capaz de fazer tudo o que a Angela fez. Só mesmo uma criança psicopata, o que talvez até seja o caso aqui. Talvez em uma releitura seja possível identificar alguns trechos que justifiquem esse desfecho final, mas é sem dúvida um grande plot twist. Uma coisa que me incomodou um pouco no começo da leitura, mas logo me acostumei, foi o tempo verbal predominante escolhido para a narração da história. Mesmo com narradores onipresentes ou narradores personagens, como é o caso de Uma Família Feliz, normalmente a narração é feita no passado, como se tudo já tivesse acontecido e está sendo contado por alguém. Aqui, as ações das personagens são narradas em grande parte no presente. Acordo com o deslizar da porta de correr da cozinha. Ainda às 11, tateio no escuro em busca de Lucas. Sento-me depressa enquanto me localizo. Então, esses verbos de ação no presente me causaram um estranhamento no início, mas é algo que com o tempo se normaliza no fluxo de leitura e você acaba se acostumando. Eu gostei bastante da leitura e inclusive vou dar um jeito de ver o filme também, mas de uma maneira geral o livro atende às expectativas de sua proposta, né? Ele é um excelente thriller, ele é cheio de suspense, cenas arrepiantes e reviravoltas intensas, vale a pena dar uma conferida. Uma Família Feliz conta a história de uma família nem um pouco feliz, talvez idealizada, mas a felicidade passa longe desse apartamento de luxo no Rio de Janeiro. Se você viu o vídeo até aqui, agradeço pela companhia, considere se inscrever. Muito obrigado e até o próximo vídeo.